Olá a todos que nos assistem, eu sou Felipe Salgado, repórter do Metrópolis. Hoje nós vamos entrevistar o técnico da seleção brasileira, Mister Carlo Ancelotti. Aqui ao meu lado está Ana Beatriz Martins, editora de esportes do Metrópolis. Mister, boa tarde, muito obrigado por conceder essa entrevista. Um prazer. Eu quero começar perguntando sobre o principal diagnóstico que o senhor e a comissão técnica traçaram após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo. Temos o tempo para avaliar tudo isso. Eu acho que o ano de preparação para a Copa, o trabalho feito para preparar a equipe para a Copa do Mundo foi um trabalho bem feito, muita avaliação dos jogadores, muitos jogos vistos. Eu acho que ao final a lista era a lista correta. E depois começa o Campeonato do Mundo, tendo em conta que tivemos dificuldades, porque no período março-junho, para preparar a Copa do Mundo, tivemos lesões muito importantes. Rodrigo, Militao, Estevão, depois durante a Copa do Mundo, Wesley. E isto, com estas lesões, mudamos um pouco a ideia de como é que tinha que jogar a equipe. E mudamos perto. Mas depois, a Copa do Mundo, que passa? Sale que o primeiro jogo não foi tão bom contra o Marrocos, mas depois, a pouco, a equipe começou a progressar. Bom jogo contra Haiti, bom jogo contra a Escócia e também bom jogo contra o Japão. E quando parecia que o equipe estava seguindo a progressão, chega o jogo contra a Noruega, onde acho que o primeiro tempo contra a Noruega foi um bom primeiro tempo, tivemos a oportunidade e depois, na segunda parte, eu acho que a equipe perdeu um pouco o controle do jogo e buscamos um gol. E quando tu buscas um gol no minuto 79 na uma eliminatória, é difícil recuperar. Tentamos recuperar, mas ao final foi uma decepção. Decepção muito grande, muita tristeza, dificuldade em sair também, porque a nível pessoal é uma derrota diferente das outras. A verdade é que na minha carreira teve muitas vitórias, mas também muitas derrotas, muito mais derrotas. Mas esta é uma derrota diferente, porque é uma derrota com a seleção do Brasil, quando tu vê essa paixão que o povo tem para a seleção, então afeta muito mais sair. Mas temos que sair. E saímos. Por quê? Porque temos que preparar um futuro que pensamos é positivo. Então, uma decepção muito grande por o resultado, mas também a convicção que temos que seguir com o trabalho feito em um ano. Mister, falando agora principalmente sobre o jogo contra a Noruega, né? Você chegou a rever a partida depois da eliminação? Sim. E você enxergou algo que faria diferente hoje ou sem arrependimentos? Sim. Eu acho que o jogo estava controlado até a pausa de hidratação. E como não passou contra o Japão, quando o equipe tinha o controle e todo o mundo estava tranquilo que o jogo podia ir à prórroga. No jogo contra a Noruega, teve personalmente a sensação que a equipe não estava tão confortável, que queria retomar o controle do jogo, que queria... Então mudei a equipe, fez cambios depois da pausa de hidratação, entrou Neymar, entrou Ederson, por Bruno. Mudei um pouco a estrutura do equipe para tentar ganhar o jogo e não saiu bem. Agora, a mente fria, quando todo é tranquilo, pode dizer que foi um erro, mas a vezes há momentos que tu tens que tomar uma decisão quando é baixo pressão, quando não tem a coisa certa, não tem a sensação
a sensação era que a equipa estava perdendo um pouco o controle do partido, coisa que não passou no partido contra o Japão. Mister, durante a Copa, ficou muito evidente a diferença técnica entre o Brasil e outras seleções. Nas redes sociais, nos bares, as famílias comentavam também sobre uma suposta falta de garra de jogadores brasileiros. Como é que o senhor responde a essas alegações de que os jogadores brasileiros corriam menos ou tinham menos garra do que, por exemplo, jogadores da Argentina, né? Que a seleção argentina, por exemplo, virou partidas épicas. O senhor concorda com essa afirmação? Houve falta de garra ou o senhor acredita que não? Bom, a nível físico, não tenho que dizerlo eu, a nível físico a equipe estava competindo, são os dados que falam. Eu acho que a nível físico o equipe estava bem, como ao mesmo nível que outros equipos. Isto, sem dúvida. Depois, falando de garra, é um pouco uma característica do jogador argentino, que é diferente do jogador brasileiro, que é diferente do jogador espanhol, por exemplo. Se nós comparamos a garra do argentino com a garra do espanhol, que tinha mais garra? Argentinos, que jogaram uma final peleando. Mas a garra não só a garra te permite ganhar o jogo, é uma característica diferente do caráter do jogador argentino comparando com o espanhol ou com o brasileiro. Mister, ontem o Neymar anunciou que o ciclo dele na seleção brasileira chegou ao fim. Você convocou ele para essa Copa permeado de dúvidas e incertezas, não você, mas do público em geral, não só sobre a presença, mas sobre a possibilidade do Neymar estar na Copa devido à sua condição física, né? Por conta de uma temporada em que vinha de muitas lesões. Quero saber como você avalia essa que foi agora, de fato, a última Copa do Neymar e se você tem algum arrependimento pela ida do Neymar devido à dificuldade de tê-lo em campo nos primeiros jogos. Quando eu cheguei aqui, até um ano, o tema Neymar era em todas as coletivas de prensa. E quando eu sempre falei que Neymar não precisamos testarlo, se Neymar está bem, lo vamos a chamar. E lo que fizemos. Neymar chegou a 2 meses anterior à Copa do Mundo jogando. E depois que passa? O último jogo antes da convocação se lesiona. Tivemos um comunicado de Santos que não era uma lesão séria. E quando ele chegou, dia 27 de maio, a lesão era um pouco mais séria. Mas que podia afetar o primeiro jogo da Copa, mas não toda a Copa. Porque se era toda a Copa, vamos a trocar o jogador. Mas o jogador podia recuperar, e recuperou, tanto que contra Japão estava preparado e podia entrar na prórroga, e contra Noruega jogou. A presença do Neymar foi uma presença muito positiva na equipe, porque Neymar se portou muito bem a nível profissional, a nível de seriedade, ajudou o companheiro, era muito querido na equipe, então ajudou a equipe. Por mala sorte no salió bien, mas ningún arrepentimiento. Fiquei contento de estar con él y de poder conocerlo por el periodo que estuve con nosotros. Y después es parte del feito que él declaró ontem que para con la selección, es parte de un proceso de cada grande futbolista, porque antes ou depois tu tem que parar. Mister, quais são as principais carências técnicas hoje que o senhor enxerga no futebol brasileiro? Que tipo de perfil de jogador a gente deixou de formar na base? Que você que pensa? Que falta? O que falta? Eu acho que já tivemos safras melhores. Hoje, por exemplo, não temos safra de jogadores. Já tivemos bons laterais, por exemplo. Hoje temos carência de laterais. Na minha opinião, meio-campistas, meias criativos. É um pouco o tema. Todo mundo está na mesma ideia, que faltam meio-campistas, que faltam laterais. Temos laterais jovens que estão progressando. Wesley era um destes que podia jogar a Copa do Mundo e se lesionou. Temos outro lateral
esquerdos, sem fazer nombres, jovens que estão jogando no Campeonato Brasileiro. Temos goleiros jovens que estão jogando no Campeonato Brasileiro. Estes são os perfiles que vamos a evaluar no próximo ciclo, tendo em conta que a prioridade é buscar meio-campistas. Mister, e agora, ainda um pouco nesse caminho de que Neymar declarou aposentadoria e a tendência é que jogadores experientes com quem você contava nesse elenco, como Casemiro, como Danilo, também não estejam no próximo ciclo, né? Quem você acha que assume esse papel de liderança que antes era desses veteranos, agora rumo à Copa de 2030? Os jogadores que já estiveram nessa Copa do Mundo, que já estiveram anteriormente, têm que ter mais responsabilidade para construir e para ser os líderes de uma nova geração de futbolistas que queremos meter nos próximos jogos e no próximo ciclo. A ideia de que os jogadores sobre os 30 anos é um pouco mais complicado pensar que pode seguir no ciclo, mas há alguns jogadores em particulares, pode ser o capitão, que pode ser uma referência para os jovens que entram neste ciclo que vai começar com os amistosos de setembro. Como é que o senhor vê no próximo ciclo o papel do Endrick? Como é que o senhor acha que ele vai responder em 2030? Bem, representa, pensando em 2030, vai ser um perfil muito, muito importante. Jogador jovem, de grande talento, que já se expressou a um nível muito alto. O problema de Endrick nestes últimos anos ha sido a frequência do jogo. Para eles é importante poder jogar para seguir progressando. É importante para todos os jovens que querem progressar ter tempo de jogo. Voltando os olhares agora, Mister, para o futebol brasileiro. Tem algum jogador que atua aqui no Brasil que você ainda não testou na seleção e que você pensa em convocar para esses próximos amistosos rumo ao ciclo de 2030 agora? Temos muitos jogadores. Estamos em contato com a base da equipe da CBF, a sub-15, sub-17, sub-20, porque temos também o objetivo principal para a seleção é a Copa América, mas também a sub-20 tem que preparar o campeonato, a Olimpíada. Este é um torneio muito importante para testar os jovens que podem estar na próxima Copa do Mundo de 2030. Então, estamos em conexão com a sub-20, com o novo treinador, Paulo, que está trabalhando nisso. E temos jovens muito bons. Creio que o Campeonato Brasileiro já tem jovens que estamos evaluando e que pensamos podem ser bons perfis para o próximo ciclo. Mister, uma curiosidade que eu tenho. Brasil e Itália têm duas das melhores escolas de futebol do mundo. A Itália já não vai a uma Copa do Mundo há 3 edições. O Brasil agora completa o maior jejum de vitórias, né, como campeão de Copa do Mundo. Gostaria que o senhor analisasse rapidamente aqui a crise do futebol brasileiro e a crise do futebol italiano e se elas se relacionam, se elas têm entre si algum paralelo, alguma explicação ou são crises que não dialogam entre si? Eu acho que são crises diferentes. A verdade é que o resultado da seleção decepcionou nesta Copa do Mundo, mas eu acho que temos que pensar que o futuro pode ser positivo porque jovens de grande talento, como falamos de Endrick, como falamos de Estevão, de Ryan, podem meter este talento para a seleção. A Itália tem um problema diferente, que é um problema de talento. Neste momento, a Itália não tem um jogador referente de talento na frente. Tem jogadores fortes na porteria, Donnarumma, tem defensas fortes, mas falta... Que sempre foi a tradição italiana, né? Baresi, Maldini, Cannavaro. Exatamente. Però teve também muitos delanteiros Itália.
começando Paolo Rossi, Claro. Inzaghi, Roberto Baggio, Schillaci, Del Piero. Agora é período onde a Itália teve dificuldade para sacar talento forte na frente. Mister, eu acho que agora é importante, falando um pouco para o povo brasileiro, qual é a mensagem que você deixa para eles de esperança? Como o Felipe falou, a gente vem para o maior jejum da história da seleção brasileira em Copas do Mundo. O que é importante passar para o nosso público, para o povo brasileiro, em termos de esperança no futebol? O pensamento que mensagem quero passar é o pensamento que eu tenho, que foi pensamento de grande decepção para a derrota contra a Noruega, para o feito que o Brasil podia chegar mais longe na Copa do Mundo, mas também pensamento positivo para o futuro, porque temos que trabalhar, mas creio que o trabalho que estamos fazendo é o trabalho correto, é o caminho correto, e temos a esperança que os jovens brasileiros que já estão possam progressar e melhorar a qualidade da seleção. Então, a mensagem é, com olho, mirar atrás e com o outro, mirar na frente. Mister, para a gente encerrar, eu gostaria de colocar uma última pergunta. Durante a Copa do Mundo, o presidente Lula dirigiu críticas ao senhor e ao Neymar, aquela afirmação, né, de que o Neymar era o primeiro jogador home office. O senhor acha que faltou uma palavra de incentivo do presidente brasileiro em relação à seleção na Copa do Mundo? Não, eu falei com o presidente antes da Copa do Mundo, ele estava muito perto da equipe, obviamente, depois da derrota era decepcionado como todos. O que o senhor conversou com ele? Não, falamos antes do jogo, le perguntei, antes da Copa do Mundo, fui a Brasília, encontrei a ele, falamos de futebol, porque a ele le gusta muito o futebol, falou de seu equipo, de Corinthians, que dia se eu ia a treinar a Corinthians, le digo, esperamos um pouco a ver que passa com a seleção. Não passou bem, mas ao final eu quero ter esse compromisso de seguir outros 4 anos trabalhando por esta seleção e por este país. Bom, chegamos ao final desta entrevista. Eu quero agradecer ao Mister Carlo Ancelotti, quero agradecer a minha colega Ana Beatriz Martins, editora de esportes do Metrópolis. Quero agradecer a todos que nos assistem, nos acompanham no canal do Metrópolis e desejo boa sorte como brasileiro torcedor. Quero ver o Hexa em 2030. Muito obrigado.